Fazer uma breve explicação então de como funciona o simulador do blockchain. Aqui a gente tem a definição de hash. Então esse aqui é o hash que representa o valor vazio. Toda vez que a gente colocar um valor aqui, a gente tem uma hash nova. Então quer dizer que esse hash aqui é único para essa string dados. Se a gente mudar para teste, então a gente tem essa outra hash que representa de forma única, como uma impressão digital, esse valor teste. Independente do tamanho que a gente colocar a string aqui, a gente vê que o hash é sempre do mesmo tamanho. O bloco, então, ele é definido por um número de bloco, o seu nonce, os dados dele, e um hash, que é arbitrariamente definido como um hash válido. Nesse caso aqui é um hash que começa com 4 zeros. Se a gente alterar o valor dos dados, a gente vê que o hash aqui não começa com 4 zeros. Isso quer dizer que ele já não é mais um bloco válido. Para ele se tornar um bloco válido, a gente tem que minerar, e a mineração nada mais é do que encontrar o nonce que somado com os valores dos dados, gera um hash com 4 zeros. Vou estar minerando aqui. E a gente agora tem um bloco válido para o valor do teste com o número 37881 para o nonce. A blockchain, então, é um encadeamento de blocos, onde a gente tem o primeiro bloco aqui que usa o hash do prévio que não existe, que é o 000, e aqui a gente tem que o hash do bloco 1 aqui, com nonce 11316, é esse valor aqui, 00041578. Se a gente estiver alterando aqui, por exemplo, o valor do segundo bloco, automaticamente a gente quebra toda a sequência posterior. Por quê? Porque o hash válido aqui não está sendo, a regra do hash válido não está ok, ela não começa com 4 zeros. Com isso a gente tem que minerar para encontrar o valor do hash com 4 zeros, a gente tem que encontrar o nonce desse valor. Eu vou estar minerando aqui e encontrei no próximo hash. O bloco também usa o valor do hash anterior para encontrar, né, esse valor. E a gente vê aqui que todos os posteriores estão quebrados. Isso faz com que a gente tenha que reminerar todos os posteriores caso a gente altere alguém no bloco do meio. Então, por exemplo, aqui ó, a gente não alterou o texto, mas como alterou o hash anterior, ele é usado para encontrar o hash válido, ele ficou quebrado. Então aqui eu teria que reminerar para encontrar isso automaticamente para toda a cadeia posterior. Na ideia de que vários nós têm as cópias da blockchain, se alguém tentar burlar o sistema, fraudar ele e alterar uma transação, por exemplo, um dado aqui no meio e reminerar, ele vai estar automaticamente tentando mudar a cadeia, inserindo como válido um bloco que, na verdade, foi alterado. Porém, ele não vai conseguir porque o resto da cadeia vai dizer para ele que o hash válido é 012FA, por exemplo. E para ele, por exemplo, o hash válido do bloco 3 seria outro valor após a mineração devido ao bloco alterado anterior, seria FF23. Porém, por consenso, um outro nó estaria dizendo que é 12FA, e com isso, por democracia, 2 votos a 1, o bloco não seria acrescentado na cadeia. Aqui nos tokens a gente pode ver aqui então que os dados foram trocados por registro de transferências, né? A gente tem só registro de transferências entre pessoas, por exemplo, aqui com valores sendo modificados, mas a gente não tem e não sabe o valor, se tem o valor de saldo, né? A gente só sabe as transferências. Então a gente consegue, na verdade, ir navegando para trás, porque a gente tem o hash anterior, até chegar no primeiro item e com isso fazer toda a cadeia de transferências que ocorreu. E para concluir então, a gente sabe que a gente tem os registros das transferências, a gente precisa de uma base monetária onde a gente gera o dinheiro pela primeira vez, né, na transação zero, para ter o lastro para poder fazer as próximas transferências. Então é isso que funciona, assim que funciona o simulador da blockchain.